tarde, galera. Vamos começar aqui a aula de doenças. Como sei que é 2013 a 2004 elas têm uma presença menor, eu vou gravar. Quem entrar acaba pegando pelo caminho e depois acaba assistindo. Vou tentar dar uma enxugada boa, porque essa matéria ela envolve muito o dia a dia de vocês. O segundo ano está preocupado com você entender os seres vivos em volta de vocês. O terceiro ano está mais preocupado com como a biologia ela interfere na sociedade. O segundo ano não. O segundo ano está preocupado com como vocês olham os seres vivos em volta de vocês e como eles vão interferir na geografia, na sociedade, na filosofia. Então, a gente começou com os processos bioenergéticos. A gente começou falando lá da fermentação, quimiossíntese, respiração, fermentação, fotossíntese, desculpa. E agora a gente vai voltar a falar de doenças. Por quê? Esse conteúdo seria mais para o final. Só que envolvendo epidemia, pandemia, envolvendo as doenças que, como a gente está mais resguardado, as chances dessas doenças aparecerem são maiores. E aí também dá para dar uma pincelada também no caso dos gafanhotos. Então, esqueci de fazer um negócio aqui. Um segundo. Vamos lá. Agora vocês estão vendo o que eu estou vendo. Então, o que acontece? O material com vocês. Deixei para vocês lerem bem devagar, porque o livro do Gerald Snyder, que é o livro de vocês, ele é muito bom porque ele fala da origem das palavras, ele tenta dar uma origem para as coisas. Então, ele é muito bom porque ele dá a origem das palavras. E vou começar com doenças virais e depois vou comentar sobre as doenças bacterianas. As virais são as viroses. E aí, porque o pessoal fica zoando o médico? Ah, não, porque toda doença viral, toda doença que você vai no médico é virose. Por quê? E para ele descobrir qual vírus que a pessoa está tendo, qual vírus está causando aquela enfermidade, ele teria que fazer uma verificação, teria que fazer um teste de raspagem, um teste, dependendo até do teste, até um teste higiênico, para poder ver que tipo de doença está interferindo nele, se é hepatite, se é herpes, se é sarampo, se é rubéola, se é catapora. Catapora não, ou varicela, essas doenças são mais comuns de ter. Cachumba, mononucleose, que é a doença do carnaval, uma doença que dá algumas bolhas na região da boca. A gente não vai falar de todas elas. A gente vai falar. Então, esse livro é bom por ter essas definições, e aí ele fala bem uma diferença entre endemia, pandemia e epidemia. Que, quando a gente fala de doenças virais, tem até um curso na Fiocruz, uma pós-graduação que se chama Doenças Subtropicais, para você ver que nos trópicos os índices de doenças são maiores porque nós temos alguns fatores que aumentam isso. Calor, temperatura, quantidade de chuvas, proximidade de pessoas. O sul-americano ele gosta de mais contato, vive mais junto, então acaba que todos esses fatores aumentam a quantidade de probabilidade de transmitir doenças. Então, a epidemia é toda doença que surge de forma súbita e espalha rapidamente na região. Só que ela fica por tempo limitado. Ela fica por um processo por pouco tempo e some. É como se ela fosse sazonal. A gripe ela é sazonal. Se a gente está tomando a vacina de antigripal, os grupos de risco estão tomando a vacina da gripe porque é uma doença que ela vai chegando no inverno, o tempo vai ficando mais úmido, o contato das pessoas é maior, então é mais chance dela ter essa troca entre as pessoas. Então, a epidemia é isso, ela se espalha rapidamente, que aparece de forma súbita. Já a pandemia é quando é um número incomum, um número fora do comum dessa doença no mundo inteiro. Por isso que a Covid-19 é uma pandemia, porque ela está pegando todas as partes do mundo. É diferente de uma ebola, é diferente de uma dengue, que elas ficam em períodos sazonais, elas acometem um grupo de pessoas,
e tem horas que ela tem maior número de índice e tem número que ela tem menor. Quando pega todo mundo que vira epidemia. E aí nós temos a diferença de agente etiológico ou patogênico, que é o que é cobrado para vocês, é o que acaba caindo para vocês, independente de vocês terem áreas diferentes. Eu gosto mais de humanos, eu gosto mais de exatas, enfim. Eu faço curso técnico de enfermagem. Aí, independente da área que você seguir, você tem que entender que um agente etiológico ou patogênico é quem causa a infecção, é quem causa a doença. O parasita é o organismo que se instala no corpo do hospedeiro. Então, o interessante de Greenwald Snyder é isso, que ele coloca a palavra patos vem de doença e genos vem de origem. Então, é a origem da doença, é quem vai causar essa doença. Então, alguns exemplos aqui, vocês conhecem a maioria. A gripe, quem causa a gripe é o vírus do gênero influenza vírus. Mas tem o coronavírus, tem vários tipos de vírus que vão causar a gripe ou resfriado comum. A questão é que uma sofreu uma mutação e está causando tudo isso. Há uns 6 anos atrás, uns 10 anos atrás, nós tivemos também a gripe A, do vírus H1N1. Continua sendo uma gripe, continua sendo um vírus. Só que a severidade aconteceu para algumas pessoas que teve contato com essa doença. Outro exemplo é a poliomielite, que vem do grego polis, cinzento, medula cinzenta. Ele penetra, você consegue pegar poliomielite pela água, elementos contaminados, saliva ou fezes do doente, e aí vem a explicação de doenças tropicais. Quem fica muito perto das pessoas? Quem tem esgoto não tratado? Esse tipo de correlação entre epidemia e formas das pessoas conviverem que aumenta a propagação dessas doenças. A dengue, que vocês ouvem falar todo verão, e aí vamos deixar de errar algumas coisas. Ela é causada pelo flavovírus. O Aedes aegypti é o mosquito, é esse carinha daqui. Esse mosquito que tem partes brancas e partes pretas, é ele que vai transmitir a dengue, a chikungunya, o zika vírus. O zika vírus, chikungunya e dengue são os flavovírus que ele vai ser o vetor, tá? O que é o vetor? O vetor é quem transmite. Reservatório é aquele ser vivo que onde o agente infeccioso vai se multiplicar. Então, geralmente, o vetor é o reservatório. Profilaxia é como você vai diminuir a incidência dessa doença, você vai diminuir a propagação dessa doença. Por que a gente todo ano é cometido pela dengue? Porque ele é o vetor, o Aedes aegypti, ele é muito coevoluído com a gente. Ele tem uma área grande de atuação, ele voa até uma boa parte da vizinhança. As larvas crescem em qualquer tipo de água, já tem alguns estudos que falam que até água suja, água de vaso sanitário, consegue ter o crescimento dessa larva, que não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas essa parte aqui é a parte expiratória, então ele tem que ficar com uma parte para fora e outra parte dentro d'água para poder se sobreviver. E aí ele vai ter um período, vai ter um ciclo. Vou melhorar essa foto aqui. Um ciclo, aqui é o mosquito adulto. Ele vai depositar ovos, no caso as fêmeas. Elas depositam ovos. Mas por que aqui está a fêmea? Porque é a fêmea que vai picar as pessoas. As fêmeas são hematófagas. Elas vão picar a gente e esse sangue vai servir para dar a hemoglobina, o ferro, vamos dizer assim, para os ovos, para poder gerar a larva vai virar uma pupa, e aí depois de 2 dias ela vai se transformar no mosquito adulto. E aí também vem uma outra dica. Galera, quando vocês forem fazer pesquisa, forem fazer trabalho, olha o site. Fiocruz, UFRJ, UERJ, Unirio, UF, UOL. Usem fontes de credibilidade. O problema do Wikipedia, que tem tudo que você digitar,
é que a Wikipédia qualquer pessoa pode mexer. Eu mesmo, antigamente, quando estava no início da aula para o Estado, eu editava o próprio texto da Wikipédia para tirar a nota do aluno, porque o aluno pegava, copiava e colava. Procurem fontes boas de produção de material. Então, voltando lá, tem a dengue hemorrágica, a dengue clássica. A dengue clássica, o nome dengue também é interessante, por isso eu gosto dessa fonte de material. É porque a pessoa fica dengosa, a pessoa fica quebrada, é porque essa doença também acometeu a Espanha. Ela não é considerada uma pandemia porque alguns países conseguiram diminuir a intensidade dela. Você consegue, fazendo as medidas profiláticas perfeitas, você consegue diminuir, porque você tem que matar o vetor. Você matando o vetor, você não vai ter o ciclo, porque para ter o ciclo da doença, a pessoa tem que estar infectada e ser mordida pela fêmea. E aí essa fêmea infectada vai passar para outra pessoa. Então, para acabar com o ciclo, é só você acabar com o vetor. Mas aí você tem muitos locais que acumulam água, muitas áreas, muitos sítios, muitas áreas que ficam abertas, largadas, sem o devido cuidado. Então você acaba tendo dificuldade em impedir essa propagação. Aqui é bom depois você verem porque não pode tomar AS infantil para quem está com dengue. Tem a dengue hemorrágica, que é para um outro tipo de vírus, mas é para quem já teve contato com a dengue inicial. Tá? Aqui são os lugares que mais tem a presença da larva, do mosquito, e a profilaxia no final. Febre amarela também é, porque eu sublinhar Aedes aegypti, porque também é o mesmo mosquito, é o mesmo vetor. O Aedes aegypti, que é do gênero Amaegogus, porque são mosquitos que são presentes nas matas, são presentes em regiões periurbanas. E aí, por que febre amarela? Porque a pessoa tem, além de vômito, dor no estômago e lesões no fígado, essas lesões no fígado deixam a pessoa amarela. É chamada de icterícia, por isso que é chamada de febre amarela. Além das sensações que a pessoa vai ter em relação a essa febre muito forte. A mesma prevenção mesmo da dengue, mosquito, combate ao mosquito e vacina. No caso da febre amarela tem vacina. Da dengue ainda algumas têm teste, mas depende da relação financeira. A raiva, há alguns anos atrás, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, era muito mais falada, porque era comum você ver a percepção dela era contração dos músculos pela deglutição do ato de comer e beber. E daí a hidrofobia, que é o medo d'água, que é o tipo da doença. E essa rigidez muscular provocava uma espuma na boca, porque a pessoa não conseguia contrair os músculos e aí a saliva dela só começava a sair muito rápido, muito fortemente. Temos também o HPV, que é mais assintomático, é mais sintomático nas mulheres. Por que nas mulheres? Porque ele pode acometer as verrugas na vulva, a parte externa da vagina, no pênis, mas nas mulheres ele está ligado ao desenvolvimento de câncer no útero. Então, a forma de contágio é sexo sem proteção. Por que eu estou falando disso agora? Porque vocês, como o objetivo agora é falar de coisas que vocês estão mais perto, então o número de contato entre as famílias é maior. E alguma dessas doenças você pode pegar não por ato sexual, mas toalhas, bolsas, roupa íntima, guardar suas coisas perto de lugar contaminado. Então é mais para vocês terem mais esse cuidado em relação à troca de roupas e objetos íntimos. A herpes, que eu sempre falo dela, que pode ser genital, a oral no caso, e tem a herpes zoster. A herpes são vesículas. São pequenas feridas na região da boca, pode ser interna ou externa, essas aqui são mais comuns. Quando está nessa fase, ele só está se espalhando.
ele se espalha muito rapidamente. Então, talher, copo, suco, garrafa, tudo que a pessoa bota a boca, ela vai estar espalhando o vírus. E aí você, às vezes, não teve contato com a pessoa e acaba contraindo esse vírus. Só que esse vírus é muito esperto. Diferente do gripe, ele fica preso, ele fica lá, parado na pessoa e espera a imunidade cair. Quando a imunidade cai, aparecem essas bolhas externas, que aí você, nessa fase, é a fase que está tendo maior transmissão do vírus. Há medicamento que diminui os sintomas, tá? Não é um fim do mundo a pessoa desenvolver isso. Mas o tratamento é bem feito, seguindo certinho os procedimentos de tomar remédio, no caso. Temos HIV, né? Que disparou nos últimos anos. Ainda não é considerado, já foi considerado em classificação de epidemia é complicado. Tem que ir no site da OMS ver como é que ela classifica. Porque há pesquisas que dizem que o HIV pode aumentar. Por quê? As pessoas não estão fazendo teste, só estão fazendo teste de coronavírus, não estão fazendo teste de HIV. Então as pessoas que podem ter alguma dúvida de ter o vírus, elas não vão ter essa certeza. E aí elas podem estar passando o vírus sem saber. Então há prognóstico de aumentar o nível de HIV nas pessoas. Por isso que eu passar essa matéria para depois, eu passei agora. E como vocês estão confinados, presos, mais perto de casa, mais dentro de casa, a chance do sistema imunológico de vocês diminuir são altas. Vocês estão no período de ter mais dificuldade de estar bem. Estar bem. Nem todo mundo acorda bem todos os dias. Nem todo mundo vai estar ótimo todo dia. Então, as chances de você ter desencadear herpes, desencadear outras doenças são maiores, tá? E aí como é que ele funciona? Tem um desenho muito explicativo sobre isso. Tem uma célula de nossa defesa chamada CD4. Ela encaixa a proteína CD4 na membrana do linfócito T4. Então, vamos lá. Cadê? CD4 é uma proteína. Tem a célula T4, que é um tipo de célula produzida pelo timo, pescoço, timo. Então essa célula tem uma célula de defesa. O HIV, ele é um retrovírus. Ele vai injetar o RNA dele, que vai se transpor. Ele vai injetar o RNA dele, que vai se transformar em DNA, e aí essa célula CD4 infectada, ela começa a produzir mais vírus, tá? Isso aí em pouco tempo. E aí, qual é o grande problema do HIV? Você leva até 6 meses para saber se você está infectado ou não. Então, às vezes aconteceu alguma coisa, sei lá, dia 29 de janeiro de 2020, e você só vai saber agora, dia 29 de junho de 2020. Então, há a possibilidade dessas doenças aumentarem os índices. Há a possibilidade dessas doenças terem índices maiores por causa disso. E a prevenção é sexo seguro, evitar contato com órgãos genitais, no caso, vagina, pênis, boca e ânus. Todos eles são mucosas, todos eles têm fluido, sangue, sêmen, secreção, leite materno, líquido espiral, líquido amniótico. Todos esses líquidos são líquidos que são encontrados no HIV. Se você tem contato com algum desses líquidos, por pequenas lacerações durante o ato sexual, porque durante o ato sexual há pequenas fricções na micose, e essas fricções podem realmente aparecer as lacerações, e essas microscópicas hemorragias, vamos dizer assim, são por onde vai ter o contato do vírus. Então, é a forma de transmissão do vírus. E qualquer objeto pérfuro cortante, você também vai ter essa troca. Pinça, alicate, seringa, bisturi, tatuador, acupunturista. São lugares que você
é muito rápida a transmissão. Mesmo o vírus não sobrevivendo muito bem do lado de fora do corpo, em minutos, ele vai, em segundos, no ar e no sangue de novo, a pessoa pode se contaminar. Há casos de pessoas que fazem tatuagem de sobrancelha, faz tatuagem de preenchimento, ela, sem querer, ela se contaminou. Há casos disso. Então, é um vírus que ele só está precisando ter a possibilidade de entrada, tá? Agora a gente vai para doenças causadas por bactérias. As bactérias, elas são diferentes dos vírus. Elas têm primeiras, vamos chamar de organoides. Ela tem um lisossomo, ela tem ribossomo, ela tem material circular, ela tem o DNA, o material genético jogado. Então elas têm uma estrutura, elas são mais complexas em relação aos vírus, tá? E as doenças também são mais, vamos dizer assim, são mais transmissíveis, porque ou vai ser por contato sexual, por água, por ar, então é mais fácil a transmissão delas. Mas, diferente dos vírus, as bactérias são sensíveis a antibióticos, contra bióticos, de bactérias. Então você tem como ter um controle maior. A primeira é a tuberculose, causada pelo bacilo de Koch. A maior forma de prevenção é BCG. Todos vocês, isso é legal mostrar. Cadê eu? Achei. Deixa eu ver se fica grande aqui. Então, todos vocês têm uma marca, tá? Vocês têm uma só, porque quem tem menos de 25 anos, só tem uma marca de BCG. Eu tenho duas porque eu tenho mais de 25 anos. Então, essa marca aqui é a prova de que você se protegeu da tuberculose. Você é vacinado contra a tuberculose. Como é que funciona a vacina? Simples. A vacina é como se tivesse uma algema para a doença. Então, se você está com a doença, rapidamente essa algema prende a doença e você fica livre dela. Então, a vacina funciona assim. Ela vai te deixar imunizado, algumas para sempre, que é o caso da BCG. Outras não, por exemplo, a doença contra malária, febre amarela, essas doenças não são para sempre. Você tem que se renovar a medicação de 10 em 10 anos. Tanto que eu tenho que tomar uma delas daqui a um ano, se eu não me engano. Aí você tem que ir num centro de controle para poder se vacinar dessas doenças, tá? Então a marca da BCG é uma marca de que você foi vacinado contra elas, tá? Prova que você foi vacinado. O seu cartão de vacinação, ele tem que estar completo. Tem que estar completo. Porque é de graça, tá? E você vai ficar imunizado por inúmeras doenças em relação à sua sobrevida. Então, é bom você sempre que puder ir no posto de saúde, leva o seu cartão de vacinação e confirma se está tudo certinho. Se não tiver, é bom você se vacinar, porque nunca é demais estar vacinado. Tem algumas vacinas que você pode tomar no mesmo dia, então toma dos 2 braços e fica tudo tranquilo, tá? Então, vamos voltar aqui. Então, nós temos no caso de bactérias a Hanseníase, que é causada pelo bacilo de Hansen, também é uma Mycobacterium, só que a Mycobacterium leprae, não Mycobacterium tuberculose. Ela vai causar lesões na pele, na mucosa, e a pessoa fica com a pele diferente em relação às outras pessoas normais, as pessoas comuns, desculpa. Tem a meningite, que já também pegou muita gente ano passado, nos anos anteriores, nas décadas anteriores, muita gente morreu de meningite. Você vai ter febre alta, náuseas, vômitos, rigidez dos músculos da nuca. Por isso que na meningite tem um teste, é chamado teste de... esqueci o nome do teste, mas se você conseguir colocar o queixo no peito, quer dizer que você não está
com meningite, porque ela vai atacar a meninge que fica nessa parte do cérebro. Então, é uma forma de demonstrar que você está consciente, está imunizado, vamos dizer assim. Tem o tétano, que também tem antitetânica. Lembrei, essa é uma vacina que você tem que tomar de 10 em 10 anos. Você pode se contaminar com objetos enferrujados, ou no solo mesmo. Então, você também vai ter febre, contrações musculares, rigidez na nuca e na mandíbula. Tá vendo? São parecidos os efeitos, mas são doenças diferentes. A leptospirose, que a gente chama de doença do rato. Tem até um áudio alguns meses atrás, falando de a doença do rato. Então é bom para lembrar sobre ela, que realmente ela sai da urina do rato e é muito comum em enchente. Então, outra vez que tiver enchente, evite passar, porque se você tiver algum ferimento e o rato, quando tem enchente, ele vai urinar, é uma característica do rato, você pode acabar se contaminando. A cólera também por água, se contamina por água, alimentos contaminados cru ou mal cozido, o que acontece também com algumas doenças relacionadas a protozoários e até mesmo os vermes, que a gente vai ver depois. Então, vocês estão percebendo que tem tipo uma figura aqui. Alimentos mal cozidos, cru, contaminados, não sabem a origem, mal conservados, que pode ter se contaminado na água da chuva. Então, são tipos de acontecimentos que são recorrentes na região subtropical. Então, as chances da pessoa desenvolver essas doenças são altas, porque muitas vezes você não sabe a origem do que você está comendo. O podrão da esquina é um local, como o nome diz, podrão. Ele não vai ter todas as ornamentações, todos os utensílios, todas as formas de não apagar a doença, tá? Então, é bom para de vez em quando, né, uma vez por mês, sei lá, mas sempre é difícil porque você, não essas daqui, mas você está sujeito a outras viroses, a outras doenças. Tanto que o efeito disso são as diarreias. Se você comeu na rua e tem diarreia, provavelmente você se contamina com alguma coisa. A diarreia é a forma do seu corpo jogar todo mundo fora e se manter limpo, vamos dizer assim. Tem a clamídia, que pode levar a cegueira, a formação da conjuntiva, é o tracoma causado pela clamídia, que é a bactéria Chlamydia trachomatis. Ela pode causar infecção na uretra, uretrite, a pessoa tem dificuldade de urinar, dor a urinar, ardência a urinar. Também ela pode, é por isso que eu falei, objetos íntimos, troca de objetos íntimos é muito comum se contaminar por clamídia. Ou também já vi um caso, não vou dizer onde, que a pessoa se contaminou por clamídia porque a pessoa estava mexendo no alimento, mexeu onde não podia mexer, né? E tocou no alimento, e aí a pessoa se contaminou por clamídia. Bem intenso. Gonorreia também vai inflamar a uretra, a próstata e o útero. Vai ter ardência na hora de ir ao banheiro, secreção branca ou amarelada ao urinar. E o mau cheiro também indica também a presença de bactérias, a presença de alguma virose no seu corpo. Então, qualquer alteração está acontecendo alguma coisa diferente. Não quer dizer que é o fim do mundo, não quer dizer que você vai ter que tirar tal médico, mas são sinais de que as coisas estão diferentes. A sífilis, que é uma das mais pesquisadas na história, porque muitos... Você pode... Não sei fazer essa brincadeira. Chutei e acertei, ó. Beethoven, Kalman, Kuber, Van Gogh, Gauguin, Toulouse, Lauren, Al Capone, todos eles morreram por... Até Lenin e Hitler foram contaminados pela sífilis, que é um treponema, geralmente é transmitido por contato sexual, mas pode ser passado de mãe para o filho, mas geralmente é sexual. Vai ter feridas de bordas endurecidas, não causa dor, é chamado também de cancro duro. Geralmente a pessoa não trata, então não quer dizer que ela seja assintomática. Deixa eu mostrar aqui imagens de sífilis. Tanto que tem várias pesquisas que falam de quem morreu por sífilis. Deixa eu botar só a doença, né? Chaplin,
Não, nem todo mundo morreu, mas alguns já foram contaminados. Porque os antibióticos eles foram tendo mais força ultimamente. Não, antigamente você não tinha tanta força dos antibióticos. E aqui exemplo, o cancro mole. Cancro mole? Isso mesmo, o cancro duro. Desculpa, o cancro mole é outra doença por protozoário. Então, se tem essas manchas em volta da pele. Então, também está relacionado a HIV, quer ver? Porque não tem como abrir essas pesquisas aqui, porque são de sites fechados, mas tem uma relação direta entre sífilis, gonorreia e HIV. Porque o HIV, ele não quer dizer um transmite outro não. Quer dizer que quando a pessoa está com HIV, geralmente a imunidade cai. Ela só percebe que ela está com HIV porque ela fez exame para outras coisas. E ela descobre que a imunidade dela está baixa porque ela está com HIV. É muito comum isso acontecer. Eu trabalhei com isso em São Gonçalo, município depois de Niterói. Então, trabalhava com as pessoas contaminadas por HIV. Por HIV não, desculpa, por tuberculose. Que é outra doença relacionada a HIV, porque as pessoas iam tratar a tuberculose, automaticamente o procedimento é você fazer o exame de HIV, e aí você descobria que tinham famílias que o cara pegava HIV junto com a tuberculose e passava para a família. E a tuberculose, que foi a primeira bactéria que a gente falou, ela tem lugares que são endêmicas, tipo Rocinha, São Gonçalo. Tem muitas pessoas que têm essa doença. É um exemplo de endemismo também. E a última é o Botox, botulismo, que é provocada pela Clostridium botulinum, vai causar tremores, vômitos, fraqueza, mas ela também é usada no Botox, porque ela consegue causar a paralisia do músculo. Então a pessoa não tem perda de glicocálex nem das junções celulares. Então é usada no Botox. Mas qualquer lata que você ver que está amassada, qualquer lata que você vê que está fora do seu padrão, não consome, porque quer dizer que ela teve uma reação química, que você teve a fermentação que, por anaeróbicos obrigatórios, que liberaram o gás carbônico. Então a lata ela vai estar estufada. É um grande exemplo que ela foi contaminada por Clostridium botulinum. Mas o lado bom é que você consegue, as pessoas usam ela para poder usar como um Botox. Então, galera, obrigado, fiquem bem e se cuidem.